Olá, internet! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Felipe e hoje eu trago pra vocês a análise dos dois últimos episódios de Homem-Aranha Amigão da Vizinhança. Então, sem mais delongas, já deixa o like, já se inscreve, compartilha e bora pro vídeo. No nono episódio, a gente tem finalmente o primeiro grande encontro do Norman Osborn com Otto Octavius. Depois do Otto ter sido preso, o Norman vai lá só pra se vangloriar de ter causado a prisão do Otto. Ele vai lá falar, então, né? Você foi preso, toda a sua tecnologia foi apreendida pelo Oscorp porque eu te denunciei. É isso, Otto. Enquanto você vai apodrecer na cadeia, eu vou lucrar com os seus projetos. E aí o Otto pega e fala o quê? Cara, você realmente acha que tá na melhor aqui? Tu me jogou na cadeia, tu fez tudo isso, mas no fundo tu não passa de um moleque trapaceiro que acha que é gente grande. Eu vou sair daqui um dia e quando eu sair tu tá ferrado. E o Norman, mas você vai apodrecer aqui não sei quantos anos e tal. E aí finalmente o Otto lança a frase clássica dele que é: a sorte está lançada. Eu admito, essa foi uma das maiores surpresas que eu tive na série. O que é triste porque poderia ter sido muito mais. Mas enfim. A gente tem também a estreia do traje clássico do Homem-Aranha, porque basicamente aquele alerta que ele viu lá no episódio 8, na análise anterior, de um caminhão sendo roubado, era a 110 roubando um caminhão da Oscorp cheio de tecnologia do Otto Octavius. O Lone e a rapaziada estavam ali pra roubar aquele caminhão. E, tipo assim, eles vão criando uma situação que quase acaba causando um atropelamento da Nico Minoru, que tava ali por puro acidente. E ela é engraçada até, porque ela tava ouvindo a mensagem do Peter bem nessa hora. Do Peter tentando falar com ela sobre como ele tinha sido um amigo ruim, como ele queria se reaproximar dela, e etc. E quando ela vê o caminhão tá vindo pra cima dela, mas o Peter salva o dia. E ela vê ele ali de Homem-Aranha. É uma apresentação muito bonita do uniforme, sabe? É uma cena bem dedicada, assim, ele parando o caminhão, virando pra ela e falando, então, eu queria ter te contado antes. Tá tudo bem com você? Você se machucou? Não? Ótimo. Agora dá só um segundo, se segura aí que eu vou te tirar daqui. Ele joga ela, deixa ela num beco, escondida e volta lá pra ação. E é interessante que parece que ter colocado o traje clássico já é suficiente pro Peter se sentir meio que no lugar onde ele deveria estar. Porque ele para de gaguejar, ele para de agir meio tonto pelo resto do episódio, então parece que finalmente ele chegou no lugar de direito dele, entende? Ele luta contra a gangue da 110, derrota alguns caras até que ele percebe que o Lone tá ali. E ele para pra conversar com o Lone. Cara, o que você tá fazendo aqui? Tu não disse que não ia se meter mais nessa furada? Quando ele olha pro lado, lá vem o escorpião. Porradaria generalizada, a 110 versus os escorpiões, todo mundo saindo no soco no meio da rua, só que o escorpião tá mais poderoso do que antes. Não sei como, não sei porquê, é a mesma porcaria de traje, mas tudo bem. O Dom se assusta, ele fica desesperado e larga a gangue dele pra trás. Então sobra pro Lone assumir a liderança. E o Lone vai até o caminhão da Oscorp pra tentar pegar algum equipamento que possa ajudar eles, só que ele acaba deixando cair o Nox 3. Pra quem não sabe, esse é o composto que fez o Lápide ser o Lápide. Ele é um composto ali que quando inalado acaba dando super força, invulnerabilidade, etc. Aquele conjunto padrão de habilidades, só que também acaba transformando a pele do Lone em... deixando o Lone albino. Nas HQs ele sempre foi albino. Na animação de 94, ele se tornou albino por causa de cair num tanque de ácido. E aqui na animação, a princípio não acontece nada, mas lá no episódio 10, no finalzinho, você vê que os dedos dele já estão ficando brancos. Mas, enfim... Aqui ele toma um negócio lá, fica meio grog. Quando o escorpião vai atacar ele consegue aguentar o ataque. Surpreendentemente, ele ficou mais forte instantaneamente. Então ele se junta com o Homem-Aranha numa sequência de ação belíssima para acabar de vez com o escorpião. E aí vem uma pequena falha do episódio que eu considero que é... O Peter impediu uma batalha de gangues. Ele sabe que tem gangues dos dois lados, mas ele deixa a 110 escapar só porque o Lone, que é amigo dele, tá ali. E aí, beleza, né? Tudo bem. O Peter vai lá, fala com a Nico, conversa com ela sobre a situação dele, sobre como... né, ele queria ter contado pra ela, eles se acertam e finalmente eles voltam a ser amigos. O que é bem bacana.
De noite, depois da situação ter sido resolvida, do Peter já ter se acertado com a Nico, deles falarem que não teriam mais segredos entre eles, a Nico de novo sente o pingente dela brilhar. Lembrando que a primeira vez que ele brilhou foi lá no episódio em que ela e o Harry se acertaram, né? Que ela tava dirigindo e ela quase bate o carro, só que o pingente liga e ela consegue contornar de última hora. Então, esses brilhos assim do pingente estão ficando cada vez mais constantes. Tanto é que antes do caminhão bater nela, o pingente brilhou de novo. E aí ela tá pra investigar isso, só que ela não contou pro Peter, mas ok. O Peter tá em casa vendo o filme com a Tia May, quando de repente o Norman Osborn liga pra ele, pra perguntar sobre a situação e tal, e o Peter, desculpa, eu não consegui falar com você sobre aquilo. Aí o Norman, não, tudo bem, mas você tem que ficar mais atento, você está se tornando um ótimo herói e tal. E o Peter, poxa, eu quase perdi o controle, eu quase fiz uma grande besteira com o Escorpião. O que foi um momento interessante, só que basicamente mais uma homenagem ao MCU, né? Já que a forma que ele pega a cauda do Escorpião pra furar o McGargan é exatamente igual à forma que o Peter do MCU quase fura o Duende Verde. Mas, tudo bem. O Norman fala pra ele que tudo certo e tal, né? Acontece, esse tipo de coisa é assim mesmo. Beleza, eu vou ter que desligar. Ele chama os líderes das divisões de pesquisa dentro da Oscorp pra falar sobre as pesquisas que estão sendo desenvolvidas. O lance do planador, que foi ajudar o Peter lá no episódio 7, né? Na verdade não era pra ajudar o Peter em si, era mais pra testar a tecnologia mesmo. Assim como a amostra de sangue do Peter já foi automaticamente pro laboratório para ser testada. E a gente descobre o quê? O sangue do Peter foi injetado numa aranha específica para fazer o teste. Eles já estão tentando replicar o acidente que causou o Homem-Aranha. E aí, ok, né? Acaba o episódio nessa reunião maligna mostrando que o Norman Osborn nada mais é do que um belo de um filho da... Chegamos à season finale de Amigão da Vizinhança. Esse episódio 10 é um episódio cheio de surpresas, cheio de reviravoltas, cheio de mistérios e tramas sendo preparadas para uma próxima temporada recheada de novidades. E eu obviamente estou falando isso de forma sarcástica porque eu ainda não consigo acreditar que alguém olhou tudo o que aconteceu nesse episódio e pensou, vamos fazer. Mas eu vou dar detalhes da minha opinião lá no final. Bora lá! O Peter já tá bem mais acostumado a lidar com situações corriqueiras, agora que ele é o Homem-Aranha de fato, com o traje vermelho e azul e tal. Então ele tá ali junto do Harry, impedindo crimes de manhã, né? O Harry ali sendo o cara da cadeira dele, enquanto o Peter tá ali... não, beleza, é um assalto estão roubando carros, eu vou impedir esses assaltos aqui. E a Nico Minoru tá cobrindo a vaga dele na escola. Tá lá a Pearl desesperada, cadê nosso projeto de ciências? E o Peter atrasado, e a Nico, ele já tá chegando, calma. Cara, onde é que tu tá? A Pearl tá desesperada. E o Peter lá combatendo o crime. Mostrando, eu acho que esse é o primeiro episódio que mostra genuinamente o que eu tava reclamando lá no começo. Que é esse lance de faltar o balanceamento entre as vidas dele, sabe? Ele tá aqui combatendo o crime, mas porra, ele tem que entregar o trabalho de escola. Quando ele chega na escola, em cima da hora, entrega a maquete tá quebrada. Entendeu? Esse tipo de bobeirinha assim me traz um sorriso muito grande, porque é nada mais Homem-Aranha do que eu tive que prejudicar um pequeno aspecto da minha vida que não destrói todo o resto pra salvar o dia. E isso é muito legal. Aí ok, ele mostra o experimento, ele pega um 9 e depois ele tem que ir pro estágio da Oscorp, porque finalmente ele tá lá na graduação do estágio. Eu sinceramente não sei que merda de estágio é esse, que você passa, 2 semanas trabalhando? E nessas 2 semanas você já terminou seu estágio, você já concluiu, já vai pegar seu certificado de estagiário? Mas tudo bem, é um desenho animado, Felipe. Você não precisa se apegar a detalhes tão sérios, afinal um cara foi picado por uma aranha radioativa. Quem que você acha que é pra querer exigir lógica de algo da Marvel, não é mesmo? Ondas cerebrais! Capitão América 4 é horrível. Ok, ele tá lá no estágio, e aí pela primeira vez o Norman aparece pessoalmente para os estagiários para falar para eles, olha, hoje vocês vão ver para que foi cada item que vocês construíram. Basicamente, o Norman tentou fazer a própria Bifrost, sabe? A pesquisa da Asha era mapear estrelas, era mapear constelações, porque com a informação desse sistema de mapeamento de constelações, eles poderiam calibrar o portal dimensional que o Cho programou
alimentado pela bateria que o Peter projetou, alimentado por um outro sistema que a Jeanne Falcou projetou também. Então, basicamente, os projetos deles todos foram combinados numa única mega máquina que abre portal para outra dimensão. E aí o Peter fica... Peraí, mas isso não é meio perigoso? E o Norman... mas durante esse estágio vocês viram as... Ele fala uns negócios lá que eu sinceramente não dou a mínima, mas é uma bobajada científica sobre como arriscar é a coisa certa a se fazer, mesmo que seja absurdo. Mas enfim, quando eles estão prestes a ligar o dispositivo, aparece o Doutor Estranho. E aí o Peter, ei, pera, é você de novo. E aí o Doutor Estranho, não, como assim eu de novo? Eu nem te conheço. E o Norman, não, você está invadindo propriedade privada. Você foi o cara que causou aquela crise no Midtown, não é isso? Nós temos uma testemunha ocular. É bom você sair daqui antes que você cause outra desgraça. Ele, não. Você tá mexendo com uma magia muito poderosa, tá bom? Você tá mexendo com forças que você não entende. E nós, os feiticeiros, não podemos permitir que você abra esse portal. Tá, acabei lembrando. O papo que o Norman mete ali, né, pros estagiários, é sobre como o cidadão comum tem que ter acesso a essas tecnologias diferentes, porque os Vingadores já falharam muito. Quer dizer, os Vingadores criam um robô assassino para eles mesmos derrotarem. Os Vingadores foram responsáveis pela invasão Chitauri, pela invasão do Thor no Novo México. Por que ele, cidadão comum, não pode fazer o mesmo? E o Peter, não, mas poxa, causou tanta destruição. E o Norman, sim, por isso que nós estamos fazendo aqui num ambiente controlado. Afinal, nós somos do bem, nós somos a Oscorp, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Aí beleza, volta, corta pro Doutor Estranho. Acaba que o portal é acionado mesmo com o protesto do Doutor Estranho. E de lá vem quem? Um simbionte. Mas não é qualquer simbionte. É o mesmo simbionte do primeiro episódio de Amigão da Vizinhança. E se você já entendeu o que tá rolando aqui, já deixa o seu like. Por quê? Olha só que sacada incrível. Que sacada genial. Manda esse treco de volta, senão o bicho pega. O simbionte sai do portal. Todas as pessoas ali ficam desesperadas, todo mundo sai correndo, a doutora Carla sai correndo também, sendo que a Carla Connors foi uma das que protestou contra o projeto junto do Peter. Ela sai correndo desesperada, o Norman sai correndo, todo mundo vai embora, fica só o Doutor Estranho e o simbionte, o Peter sai correndo, bota o traje e volta pra ajudar. Então, os dois lutam contra o simbionte, e aí o Strange basicamente segura a criatura enquanto o Peter tenta consertar o dispositivo que foi danificado. Enquanto ele tá ali consertando, o Doutor Estranho luta contra o bicho, o simbionte joga o Strange pra uma outra sala. Sala essa em que estava sendo testada a aranha que recebeu o sangue do Peter no episódio anterior. E no meio da luta, no meio da destruição e do caos, o Doutor Estranho pega e faz o quê? Liga a Joia do Tempo. E olha só que louco! Enquanto ele liga a Joia do Tempo, ele abre também um portal. E esse portal joga ele e o simbionte de volta no tempo pro primeiro episódio. Entendeu o que rolou aqui? Amigão da Vizinhança é um paradoxo. Eu odeio paradoxos. Eu odeio. Sabe por que eu não gosto de paradoxo? Porque a partir do momento que você entra no paradoxo, qualquer objeto que esteja sujeito à lógica do paradoxo, ele existe perpetuamente dentro de um erro de lógica. Porque pensa o seguinte, tá? Vou exemplificar com esse copo aqui. Esse copo é da linha do tempo original. A partir do momento que eu pego e arremesso ele de volta no tempo pra mim mesmo, ele passou a ser um paradoxo. Porque se ele tá preso nesse loop e ele vai fazer essa volta de novo, e de novo, e de novo, e de novo, de onde que ele veio? De onde que ele veio? Certo? Porque assim, o copo não existe, tá? O copo não existe. A partir do momento que ele entrou no paradoxo, ele tá preso, ele tá condicionado aqui. Só que aí que tá, quem que fez o copo? Eu não sei. Você não sabe? Eu não sei. Os escritores não sabem, ninguém sabe. É por isso que eu odeio paradoxo. E aí o que acontece? Enquanto o Strange tá lá lutando contra o simbionte, a aranha que estava com o sangue do Peter Parker cai dentro do portal. E ela pica o Peter lá no primeiro episódio. Só que aí é que tá. Não deu tempo de fazer experimento com a aranha. Então como cacetas ela já tem
a propriedade específica pra dar os poderes pro Peter, sendo que ela foi picada com o sangue do Peter que já tinha poderes, que ganhou a picada da aranha que já tinha sangue do Peter que ganhou poderes. Entende? É por isso que eu odeio o paradoxo. É por isso, cara. Mas ok, Amigão da Vizinhança é um enorme paradoxo que criou toda a série. A série está condicionada a esse paradoxo. E aí, ok, legal, o Strange volta pro presente junto com o simbionte. Ele se junta com o Peter, eles conseguem jogar o simbionte de volta, vem uma marofa de simbiontes atacar o Doutor Estranho. Ele contém essa horda enquanto o Peter luta contra o outro simbionte que ficou. Beleza, eles conseguem derrotar os dois, mandam de volta. Fim, resolveu o problema. A Oscorp agora está enfrentando uma crise, né, por causa de uma grande catástrofe que rolou dentro da empresa, que foi esse incidente com os simbiontes, só que uma lasquinha dele ficou pra trás. E o Norman Osborn encontrou. E isso já é um cliffhanger pra próxima temporada. E aí, além disso, o que a gente descobre? O Harry, ele tá interessado em querer ajudar. Já que a Oscorp não é confiável, ele vai fundar a própria empresa, chamando jovens mentes igual o Peter, igual a galera que estagiou com ele. Então ele manda e-mail pra Asha, manda e-mail pro Amadeus Cho, pra Ginny Falcó, pro próprio Peter e para mais outros jovens brilhantes que ele pensou que poderiam ajudar. Além disso, a gente descobre que o papel da Ginny Falcó não era trabalhar para o próprio pai, não era para o treinador. Ela já é a finesse, ela já está atuando como uma super-heroína, só que ela é sidekick do Demolidor. Então é por isso que naquele episódio que o Demolidor aparece, que é o 6, ela estava tentando entrar na sala do Norman e mais tarde, naquele mesmo dia, o Demolidor invade. Ela estava tentando acessar os recursos pro Demolidor, não conseguiu, o próprio Matt apareceu lá. E foi isso que rolou. Aí ok. Basicamente, a reta final do episódio é só armando situações pra explicar, olha, daqui pra frente vamos ter muito mais aparições do que a gente teve nessa temporada. Se aqui todo figurante tem algum superpoder, na próxima todos os figurantes vão ser super-heróis. Lide com isso. E aí ok. A gente tem também uma conversa final do Homem-Aranha com o Doutor Estranho, perguntando, o Peter falando, né, sobre o negócio do... Se ele for jogado de volta no tempo, ele pode ver o futuro pra entender como é que vai ser a vida do Homem-Aranha, pra ele estar preparado. E no final ele fala que, tipo assim, independente do que venha, ele vai aceitar. Talvez esse seja realmente o que ele deva fazer. Fazendo uma alusão ao título do episódio, que é Se Esse For o Meu Destino. O que é uma pena, porque o momento original do Se Esse For o Meu Destino é muito lindo. Mas tudo bem. E aí no final tem um web swing, tem o Peter se balançando e tal. E a gente descobre o seguinte: a tia May, ali enquanto ele tava falando com o Harry e com a Nico sobre fundar uma empresa e tal, e o Harry fundou a Web, né, que é não sei quem, Engineering Business, sei lá qual é a merda da sigla, mas enfim, enquanto eles estão ali, a tia May saiu pra fazer compras, né, só que resolver um problema. Só que aí, no final, a gente descobre que o problema que ela foi resolver é ir na cadeia visitar nada mais, nada menos que Richard Parker, o pai do Peter, que tá na cadeia. E assim acaba a série. Olha, eu estou lotado de opiniões, certo? Eu tinha muitos preconceitos quando a animação foi lançada. Tinha. Quando começou, eu já tinha meus problemas com ela. Mas aos poucos elas foram amortizando, quer dizer, os episódios foram melhorando, as pessoas ao redor da vida do Peter foram se tornando mais interessantes, e continuava que o meu problema central era o Peter Parker. Só que chegando nessa reta final, especificamente nesses 2 últimos episódios, isso dá uma invertida brutal, porque o Peter pela primeira vez tá interessante, só que todo o resto tá uma porcaria. O espetacular Homem CW. Cara... Ah, sim, e eu acho que eu fui muito brando aqui na minha crítica só pra enfatizar, tá? Eu achei uma merda a origem do Peter ser feita a partir de um paradoxo, porque ela não faz o menor sentido, simplesmente, ela não faz o menor sentido, e ela não é uma origem legal como parece, porque não é o tipo de coisa que funciona pro Homem-Aranha, porque quando você coloca um personagem dentro de um paradoxo, ele tá pré-determinado a se tornar aquilo, e o Homem-Aranha nunca foi um personagem que surge a partir de destino, sabe? O Homem-Aranha é um personagem que é fruto do literal acaso. Então por que cacetas alguém pensou que seria interessante pegar o personagem e literalmente prender ele a um loop temporal? Sabe? Quer dizer,
ele ia se tornar um Homem-Aranha inevitavelmente, já que isso já aconteceu antes, e é por isso que aquela aranha pica ele, porque ela já tinha picado ele, porque ele já tinha ganhado poderes, sabe? É um conceito estúpido, é um conceito ruim, é um conceito que não funciona pro Homem-Aranha, e só fortalece aquela ideia de que esse Homem-Aranha é basicamente a série do Flash da CW, já que o pai dele tá preso, ele ganhou poderes graças a um paradoxo temporal, os melhores amigos dele foram todos trocados e todos têm poderes, e ainda por cima, eu não sei qual é o outro motivo, mas eu não gostei. E eu não sei que diabo que aconteceu nesses 2 últimos episódios, cara. Sabe? É o Peter deixando o bandido escapar, que é o caso da gangue da 110. Ah, sim, afinal, eu esqueci de falar, né? Na reta final também mostra que o Lone agora é membro da gangue. Ele é líder da gangue, né? O Big Dom foi embora e o Lone assumiu assumiu a frente ali da gangue. Tanto é que ele finalmente joga fora aquele casaco dele de quarterback. Aí ok, né? Beleza. A animação, ela segue por um rumo muito esquisito. Ela toma decisões extremamente duvidosas. Principalmente no fato de que o Lone, que era um cara do bem, que ajuda o Peter a não matar o escorpião, ele continua sendo do mal. Mas ele é do bem. Mas ele é do mal. Mas ele é do... Se decide, cara. Se decide, sabe? Aí, ok, tem o lance do Norman Osborn surtar muito rápido. Isso me incomodou. Porque, assim, até o episódio 8, tava tendo uma construção gradual do Norman Osborn se tornando um belíssimo filho da puta. Beleza? Beleza. No episódio 9, do nada, ele tá com uma pressa absurda pra que isso aconteça logo. Tipo assim, nos outros 8 episódios ele tava, não, porque o Homem-Aranha, nós vamos ter a ajuda do Homem-Aranha, o Homem-Aranha faz parte do Oscorp, vamos construir uma identidade, vamos tornar o Peter Parker um grande herói. Foi uma construção lenta, aí aqui, já no último episódio, do nada, o projeto de estágio de todo mundo tá pronto, todo mundo já tem que ligar o dispositivo porque a gente já vai começar a viagem espacial. Isso, obviamente, era pressa para poder fazer a season finale funcionar, né? Para poder explicar o lance do paradoxo. Mas eu não gostei porque eu senti que foi rushado. O Norman Osborn, se ele fosse desse jeito desde o começo, eu acho que seria um pouco mais interessante. Já mostrar que ele é esse cara que tá ansioso ao pote. Mas não é o que acontece. Como ele começa sendo mostrado muito calmo, muito comedido, fica meio... dá um contraste meio escroto nessa reta final. Tá, sabe, você vai vendo a construção do Norman Osborn durante 9 episódios, aí no último do nada ele tá, não, gente, o projeto tem que sair, a gente tem que conseguir isso aqui, a gente tem que acabar com o Octavius. Ué, sabe, é estranho, mas tudo bem. Eu sei que o Peter finalmente tá num lugar confortável. Lá no final eu ainda não entendo qual é a motivação dele, então eu continuo não gostando disso. Mas não é tão desagradável. É tipo assim, é medíocre, mas é um medíocre um pouco mais positivo do que o medíocre de Capitão América, por exemplo. Mas também não é tão horrível quanto parece. Então fica meio em cima do muro. Aí o que ganha pra ficar acima de um 5? A animação, as cenas de luta são muito bacanas, e tem uma ou outra ceninha que é da hora. Tipo ele finalmente aceitando que ele é o Homem-Aranha. Tanto é que aparece até o Vigia, porque esse é um momento importante na história do universo Marvel. E a dinâmica dele com o Doutor Estranho é muito boa. E, novamente, esses 2 últimos episódios em que o Peter finalmente aceita o manto, ele começa a agir de forma mais confiante. Eu gostei disso. Ele não gagueja mais, ele muda o jeito dele de falar e ele começa a falar com mais crença nele mesmo. Isso é um pouco bacana. Mas, tem outros pontos, assim, que eu preciso levantar, só que isso daí eu já vou levantar num vídeo próprio de crítica da animação como um todo, certo? E, realmente, é melhor do que as últimas animações que a gente teve do Homem-Aranha? Mas não é mérito próprio. É que as outras são muito abaixo do nível, entendeu? Então, tipo assim, ela realmente é a melhor animação do Homem-Aranha depois de Espetacular Homem-Aranha. Porque não teve nenhuma animação boa depois disso. Ah, beleza, tem o Ultimate, só que, como tem gente comentando nos outros vídeos, o ponto positivo do Ultimate era só o Peter Parker. O ao redor dele que era problemático. Tirando o lance também de fazer as piadas esquisitas dele lá e tal. Mas enfim. O que vocês acharam? Vocês assistiram esses últimos episódios? Comenta aqui embaixo.
deixa o like, se inscreve se você ainda não for inscrito, se você gostou do conteúdo e quer ver mais vídeos desse tipo, falando de animação, de quadrinho, de série. Lembrando que a série do Demolidor vai estrear e eu também vou fazer acompanhamento por aqui. Eu também tô fazendo acompanhamento da série de Invencível semanalmente. E eu vou tentar fazer uma review da run principal que deu base para a série do Demolidor, para as duas runs na verdade. Então seria muito bacana ter vocês por aqui. Já se inscreve, já ativa o sininho, compartilha com os amigos, me acompanha nas redes sociais também, que eu sempre tô atualizando por lá. E é isso. No mais, vejo vocês no próximo vídeo, até a próxima e tchau!